Oi pessoal, o vídeo de hoje é um dos assuntos que eu mais recebo mensagem, questionamento e talvez eu acho que é um dos temas que as pessoas estão mais interessadas, preocupadas, curiosas e que incomoda elas, deixa elas realmente sem dormir à noite. Óbvio que eu estou falando da possibilidade de uma terceira guerra mundial. Não dá para eu prever o que vai acontecer. Ninguém sabe, mas a gente pode analisar com profundidade o que está acontecendo hoje e, principalmente, voltar no tempo e entender como que situações dessa escala e dessa dimensão chegaram onde chegaram. E eu acho que combinando esses dois elementos, né, a gente prestar atenção no que está acontecendo hoje e olhar para o passado, dá para a gente construir uma boa moldura aqui de análise e tentar responder essa pergunta. Nós estamos próximos da Terceira Guerra Mundial? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece, dá like aqui no canal, compartilha, ativa o sininho e segue o canal se você ainda não segue. Então vamos lá. No mundo pós-Guerra Fria, né, com a queda da União Soviética, o fim da Guerra Fria, a gente saiu dali com uma percepção de que entramos num mundo de paz. Não existia mais motivos para termos uma guerra mundial, para termos conflitos gigantescos. Foi exatamente nesse momento, inclusive, que o Fukuyama escreveu o seu famoso artigo, que depois virou um livro, né, O Fim da História. O que ele queria dizer com isso? Chegamos no fim da história. Qual é a paz agora? Não tem. Quem venceu é a democracia, é o capitalismo, não temos grandes disputas. E durante 3 décadas, parece que isso era realmente o caminho. Mas esse momento acabou. Nós chegamos, depois dessas 3 décadas, numa hora que as coisas não estão mais tão ajeitadas como naquele pós-Guerra Fria. E é simples, basta a gente olhar o que está acontecendo hoje, no dia a dia, né? Então, primeiro, nós temos uma invasão da Rússia à Ucrânia na Europa, e isso causa uma instabilidade imensa na Europa. Depois, tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, com o Irã, eixo da resistência, Hamas, todas as instabilidades que saíram da guerra entre Israel e Hamas e como elas não param de crescer e repercutir. E, por fim, a gente pode olhar para a Ásia, né? E quando a gente olha para o leste da Ásia, nós ainda não temos um conflito, né? Ou grandes guerras declaradas, ou nada muito sério acontecendo, mas nós temos um monte de outras coisas que são bastante preocupantes, como, por exemplo, um gasto militar exorbitante da China, jamais visto, se tornando até a maior marinha em número de navios do mundo. Nós temos a maneira como a China conduz a sua política, a sua geopolítica, a sua diplomacia na região, coagindo todos os seus vizinhos, com as disputas no Mar do Sul da China, as suas pressões políticas para quem discorda do seu posicionamento sobre Taiwan e assim por diante. Então, nós temos um caldeirão ali esquentando, sendo preparado. E, claro, né, essa é uma discussão recorrente que eu falo muito e vocês também estão cansados de ouvir, a possível grande disputa por Taiwan. Tudo isso colocaria mais um palco, mais um teatro de conflitos. Deixa eu fazer uma pausa antes da gente continuar, que eu quero falar um pouco do Rock Academy, o meu aplicativo, onde todo esse conteúdo que vocês já conhecem e gostam em muito mais abundância. Tem muito mais conteúdo, aulas exclusivas, tem o Bunker, que é um lugar com feed, com notícias diárias em tempo real e principalmente a seção de cursos. E um dos cursos que vocês vão gostar demais é o Introdução à Geopolítica. E aí eu vou no detalhe explicando o que é a geopolítica. Quais são os grandes pensadores? Por que ela é importante? Quais são os debates? Como que ela funciona? Para você realmente ter uma base de conhecimento para poder entender muito melhor tudo que está acontecendo no mundo. Se você já gosta de geopolítica,
você vai se apaixonar pelo Rock Academy. Baixa ele nas lojas da Apple e do Google e ali você pode se tornar um membro e com isso então ter acesso a vários cursos exclusivos. Não é só esse, mas essa introdução à geopolítica realmente vocês vão gostar muito. Então, dado esse cenário atual, presente, e eu vou voltar nele mais para frente, mas se muitos não perceberam o quanto próximos nós talvez estejamos de conflitos de escala global e muito destrutivos, é porque talvez as pessoas não lembrem como que os conflitos dessa escala e amplitude global aconteceram no passado. Quando a gente pensa em conflito global, né, guerra mundial, a gente obviamente pensa na Segunda Guerra Mundial. Mas ela se tornou realmente uma guerra mundial só em dezembro de 41, quando o Japão ataca Pearl Harbor. E aí sim, o conflito, né, que antes eram separados, guerras diferentes ali, regionais, ele ganha uma escala mundial. Subsequente à declaração de guerra do Hitler aos Estados Unidos. E nesse momento nós temos uma união, uma junção dessas alianças rivais lutando uma guerra global. Porque, repito, até então não era isso que estava acontecendo. Mostrar aqui para vocês no mapa. Quando a gente volta no tempo, nós vamos ver que a Segunda Guerra Mundial, ela começou por disputas hegemônicas em regiões separadas, por países que queriam conquistar ou ter a sua posição de destaque nessas regiões. Então, nós tínhamos a Alemanha, né, querendo ter o controle aqui na Europa. Nós tínhamos a Itália projetando poder no Mediterrâneo e querendo conquistar e dominar a Etiópia. E do outro lado, então o que nós temos aqui? Europa, Mediterrâneo e África, Alemanha, Itália. E aqui do outro lado, nós tínhamos o Japão ocupando, né, e querendo conquistar o continente. Então, esses três projetos hegemônicos separados em cada região, eles se iniciaram sozinhos, sem ser fruto de uma aliança, de uma união, de uma combinação. Eram projetos particulares de cada um desses países. O resultado, então, dessas três potências buscando as suas ações isoladas, repito, eles não estavam unidos em conjunto. Eles, na verdade, revelam esse momento da história aonde uma situação de desordem que vinha com Primeira Guerra, Segunda Guerra, um mundo meio caótico, e cada uma dessas ações ia criando um efeito dominó, ia agravando ainda mais a situação da desordem e dos incentivos para que esses países fossem se sentindo mais confortáveis a dar o próximo passo. Então, percebe, e isso é muito parecido com o que vem acontecendo hoje, a gente pode traçar vários paralelos com os dias de hoje. São pequenas coisas, vão desencadeando outras maiores, e como está todo mundo dentro desse contexto e que a desordem vai tomando conta, isso vai se tornando mais comum. E mais desordem vem chegando. É importante vocês entenderem que hoje os Estados Unidos não está enfrentando, né, ou a Europa, os Estados Unidos, ou o mundo democrático, ou o Ocidente, não estão enfrentando uma aliança formal como aconteceu na fase mais avançada da Segunda Guerra. Eu acabei de dizer para vocês que a Segunda Guerra não começou como uma grande aliança de um grupo querendo dominar o mundo. Então, hoje isso ainda não existe e provavelmente uma Terceira Guerra Mundial ela não vai repetir esse padrão, porque algumas coisas talvez não aconteçam, né? A conquista de grandes territórios, vastos espaços de terra na Eurásia ou na Ringland, né? Ou nas costas, nas áreas costeiras ou litorâneas do mundo, talvez isso não vai acontecer. Por outro lado, como eu acabei de mencionar, nós já estamos assistindo
disputas por conquistas de território, tanto no leste europeu quanto no Oriente Médio. E, eventualmente, podemos assistir isso acontecendo na Ásia, com a disputa de Taiwan e as outras disputas marítimas e de ilhas que já existem ali por parte da China, e um confronto maior com os Estados Unidos. O ponto é que, se nós chegarmos nessa situação, o sistema internacional ele vai estar sobrecarregado. Do mesmo jeito que eu citei para vocês que aconteceu na Segunda Guerra. Né? O efeito dominó da consequência de desordem que foi tomando conta em 45, ela pode se repetir agora, principalmente se a gente tiver essa disputa territorial de conflito armado na Ásia. Aí sim nós vamos estar começando a repetir esse padrão de sobrecarga, de desordem, de efeito dominó, de instabilidade máxima em um nível que nós não assistimos desde 1945. Vejamos então, né? Esses conflitos, essas lutas regionais lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, elas começaram a ficar interrelacionadas. E é exatamente a mesma coisa que nós estamos assistindo hoje. Cada vez mais, a luta regional específica, individual, exclusiva da Rússia, do Irã, da China, da Coreia do Norte, elas começam a se interrelacionar. Se isso acontecer, elas começam a sobrecarregar demais o sistema internacional. E aí, o mundo passa a correr um risco muito grande. E um mundo em risco é um mundo com possibilidade de uma guerra mundial. E os Estados Unidos e seus aliados não estão nem de perto preparados para lidar com uma realidade dessas. Nós precisamos olhar para a experiência da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista dos Estados Unidos, porque ela só se torna uma guerra mundial quando os Estados Unidos entram na guerra. E aí tem dois aspectos distintos da experiência americana na Segunda Guerra. O primeiro fator é que os americanos, eles entraram na guerra muito tarde, né? Já tinha se passado 2 anos que o Hitler, por exemplo, já tinha abalado a Europa invadindo a Polônia, mas ele já tinha invadido a França, já tinha invadido a União Soviética, e os japoneses já estavam há 4 anos invadindo a China. Então, os americanos eles entram lá no final. E se a gente olhar bem, pensar aqui, até então é uma guerra regional aqui na Eurásia, e você tem uma outra guerra regional na Ásia, né? O Japão na China e aqui em outras regiões da Ásia. Mas quando os americanos entram, e aí temos o segundo ponto, eles entram simultaneamente. De um lado, eles vão vir e vão seguir para a Europa, né? A guerra da região da Europa com a Alemanha, e do outro, eles vão vir pelo Pacífico para chegar na Ásia e atacar o Japão. Portanto, de dezembro de 1941 em diante, se formam 2 grandes alianças multicontinentais. De um lado, a Grande Aliança, então os americanos, parte dos europeus, do outro, o eixo, que Alemanha, Itália e o Japão. Essas 2 alianças multicontinentais, percebam, cada um dos lados está vindo de continentes diferentes, aí sim elas se formam num grande confronto mundial. Essa, então, foi a guerra mundial, no seu sentido mais amplo, abrangente, e a guerra mais destrutiva da história da humanidade. Mas ela não começou desse jeito, como eu já mencionei, mas agora eu vou explicar no detalhe para vocês como isso aconteceu. Eu preciso, então, reforçar para vocês um ponto muito fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje e o que aconteceu lá atrás. A Segunda Guerra Mundial, ela é um produto de 3 conflitos regionais separados, motivados por algumas coisas em comum. Quais? Os 3 regimes, né? Alemanha, Itália e Japão, os 3 eram autocráticos e eles tinham um projeto hegemônico de dominar a sua região. E a Segunda Guerra começa assim,
cada um no seu quintal, na sua região, agindo por conta própria, focado no seu objetivo. De certa maneira, nós tínhamos ou poderíamos encontrar uma conexão entre esses três projetos. A principal delas, ou a primeira delas, é a questão da natureza desses regimes, né, desses governos. Todos iliberais, todos autocráticos, todos com uma metodologia, uma facilidade de achar que eles iam conquistar os seus objetivos na base da violência e da coerção. Um segundo elemento que eles possuíam em comum era o fato de serem países revisionistas. O que significa dizer isso? Eles são países, ou eram países, que não aceitavam o status quo. Eles queriam modificar a ordem mundial. Eles não estavam satisfeitos com a sua posição no mundo. Eles não estavam satisfeitos de como o mundo caminhava. Eles queriam impor a sua versão de mundo. Os três tinham essa visão. Apesar dessas similaridades, nós podemos apontar algumas diferenças bastante importantes. Mesmo sendo ou adotando uma ideologia fascista, esses três países terem uma ideologia fascista que supostamente seriam parecidas, é possível nós encontrarmos muitas diferenças. Então, a ideologia do Hitler, né, e o seu racismo, ele chegou a dizer que os japoneses não passavam de macacos envernizados. Então, aquilo que parecia uma ideologia comum, no fundo, tinha muitas desavenças ou dissimilaridades. Quando a gente olha para a questão da segurança, isso vai também mais longe. Apesar dos pactos de segurança, de não agressão, que foram assinados de 1936 em diante por vários deles, em outros momentos eles eram rivais, lutando entre si. E vou mostrar para vocês alguns desses exemplos. Em 1934, a Alemanha e a Itália de Mussolini, a Alemanha do Hitler e a Itália do Mussolini, elas estão em objetivos opostos do que está acontecendo na crise da Áustria. Essa mesma situação ela vai se repetir em 1935 na Etiópia. Então aí nós vamos ter a Alemanha, aqui Etiópia, né, a Alemanha e a Itália lutando, né, ou trabalhando em lados opostos no conflito na Etiópia. Além disso, até 1938, quem estava ajudando a China contra a invasão japonesa? A Alemanha. E a mesma Alemanha tinha assinado um tratado de não agressão com a União Soviética. Só que a União Soviética estava lutando uma guerra, né, não declarada contra o Japão. Ou seja, a Alemanha estava se opondo aos interesses e aos projetos e os movimentos do Japão. Claramente, eles não estavam atuando junto, ao contrário, estavam em lados opostos. Somente gradualmente essas três crises regionais foram se fundindo para se tornar, né, uma grande crise e uma guerra mundial. E elas acontecem baseadas em três fatores que são muito familiares com os fatores de hoje em dia, do que está acontecendo hoje no mundo. O primeiro deles é que, apesar dessas diferenças que eu citei, momentos de rivalidade entre esses três países, né, do eixo, nós podemos considerar os três países revisionistas, que é aquilo que eu expliquei. Eles não aceitavam o status quo, eles queriam construir uma ordem mundial diferente, eles queriam que o mundo tivesse organizado de uma maneira aonde eles tivessem outros poderes, outros benefícios, e tudo isso seria conquistado na base da força, da violência, da ameaça, imposto aos seus projetos de poder, a ponto do ministro das Relações Exteriores do Japão dizer que a disputa entre democracias e autocracias, né, ou ditaduras, seria vencida pelas ditaduras com facilidade, nessa luta contra as democracias. Como esses três países tinham essa ideologia, né, ou viam o mundo por esse olhar similar,
eles também tinham ou acabaram desenvolvendo uma solidariedade geopolítica. Ou seja, você olha para o lado, quem é que quer a mesma coisa que você, quem é que está disposto a desafiar a estrutura do mundo como ela está indo, quem são os outros revisionistas? Esse pensamento parecido com objetivos iguais fez com que eles começassem a ser solidários. E aí Alemanha, Itália e Japão começam a perceber que eles têm um aliado, tem alguém que quer a mesma coisa que eles e começam a se juntar. Então, geopoliticamente, um pode ajudar o outro a avançar dentro da sua guerra, do seu projeto regional específico. O segundo fator é que o mundo ele construiu uma interdependência perversa naquela época e que ela é muito parecida com o que acontece hoje. Uma interdependência no seguinte sentido: uma crise em uma região, ela exacerba e potencializa crises em outras regiões, como se um efeito dominó mesmo, né? O que acontece numa região vai potencializando, vai dando corda, vai dando munição, vai alimentando para que outras potências em outros lugares vão seguindo o mesmo caminho. E aí nós vamos tendo um círculo destrutivo desse fenômeno. Então, imagina o seguinte, a Liga das Nações vira para a Itália e fala assim: olha, Itália, você não pode invadir a Etiópia. E a Itália vai lá e faz isso em 1935. Quando isso acontece, isso abre o espaço para a Alemanha começar a sua remilitarização. E depois, mais para frente, a Alemanha em 40, ela já vai conquistar a França e aí ela está cercando o Reino Unido. Com o Reino Unido cercado, o seu quintal na Ásia libera o caminho para o Japão agir. Percebam, cada uma dessas coisas não estão ligadas diretamente. A Itália está agindo por conta própria, atrás dos seus interesses, caminhando com os seus objetivos. Só que quando a Itália age, a Alemanha olha e percebe, e chega à conclusão que ela tem uma oportunidade, que ela também deve fazer isso. Quando a Liga das Nações é humilhada, né, com a decisão da Itália, a Alemanha percebe que não tem problema ela fazer a mesma coisa. E quando a Alemanha caminha no seu objetivo, uma vez que ela teve a porteira aberta, né, para seguir, ela facilita a vida do Japão. Mas nada disso estava sendo pensado e coordenado, gente. Cada um estava agindo por conta própria, mas a interdependência do sistema potencializava as ações do outro. Essa realidade da permissividade do sistema, ela não só fez, incentivou ou fez os países seguirem caminhos parecidos, esses 3 países seguirem caminhos parecidos, mas ela também permitiu que eles imitassem, copiassem, adotassem as mesmas táticas operacionais de combate. Então, o uso do terror aéreo que a Itália começa a fazer na Etiópia, ele, na verdade, é um pontapé para o que a Alemanha vai fazer depois na Espanha e o Japão na China. Então, eles não só viram que, usar a força não tem problema, mas como que aquele que usou a força o fez e eu vou fazer igual. Então, as táticas operacionais começam a ser replicadas de palco para palco, de teatro para teatro. Então, o que está acontecendo com a Itália, a Alemanha vai lá e repete no seu teatro e assim por diante. Não menos importante, o número de desafios, a ordem existente, ela debilitou e desorientou os seus defensores. Quem era o maior defensor da ordem existente naquele momento? O Reino Unido. Mais ou menos o equivalente a gente dizer que o Reino Unido era o que os Estados Unidos são hoje. Então, a maneira como o Reino Unido lidou com tudo isso acontecendo simultaneamente, porém não coordenado, diz muito das dificuldades que ele enfrentou e também explica um pouco das dificuldades que os Estados Unidos talvez enfrentam hoje. Imaginem o seguinte, o Reino Unido tem que lidar com a Alemanha de uma maneira, nas crises da Áustria ou da Tchecoslováquia, com cautela, porque ele não está lidando só com a Alemanha. Ao mesmo tempo, ele sabe que as suas posses
na Ásia estão sendo ameaçadas pelo Japão. E ele sabe que as suas linhas de suprimento são vulneráveis a ataques no Mediterrâneo da Itália. Então, o Reino Unido não tem capacidade de enfrentar esses três frontes simultaneamente. Então, ele fica debilitado e ele fica meio que tentando gerenciar, equilibrar o avanço de cada um deles. Isso é bastante parecido com a situação que os Estados Unidos está colocado hoje, mas eu vou falar disso mais para frente. Esses dois fatores, eles contribuíram para um terceiro fator, que foi a divisão do mundo em dois blocos. Porque, obviamente, se você tem gente pensando igual, com um projeto parecido, caminhando cada um na sua região, começa a ficar claro que eles podem se ajudar. E o outro lado começa a tentar brecar o avanço desse bloco. E com isso, não tem como você não escolher um lado. A Alemanha e a Itália começam a se aproximar no final dos anos 30, o Japão nos anos 40 também faz isso, sempre com o objetivo de tentar brecar que as democracias juntas frustrem os seus projetos pessoais, os seus planos de dominação em cada uma das regiões. O Roosevelt, ele escreve dizendo em 41 que, na verdade, o conflito na Europa, na África e na Ásia fazem parte de um único grande conflito. E isso vai ficar consolidado com a entrada dos Estados Unidos, com o ataque do Pearl Harbor, a declaração de guerra da Alemanha, e aí sim, então nós temos essa consolidação dos dois blocos. E você, se o mundo está dividido em dois blocos, você precisa escolher um lado, né? Principalmente se você está envolvido numa região onde as coisas estão acontecendo. Quem está numa parte do mundo que está separado pode se dar o luxo de não escolher um lado imediatamente. Mas essa é uma característica importante do que aconteceu na Segunda Guerra e é uma característica muito similar com o que está acontecendo hoje também. Eu preciso agora trazer para vocês os paralelos do que aconteceu no passado com o que está acontecendo hoje. E vocês já devem ter conectado vários pontos do que eu expliquei, né? Falei de três potências, de três grandes conflitos regionais lá atrás e vamos trazer isso para o presente. Nós temos três grandes conflitos regionais acontecendo e certamente sim, basta a gente olhar, né, o movimento da Rússia na Ucrânia, ou seja, a Rússia tentando recuperar o leste europeu, expandir para dentro da Europa. As consequências disso são imensas, né? O resultado dessa guerra pode ser muito decisivo para o que vai acontecer futuramente dentro da Europa. Como que o resto dos outros países europeus sentem a possibilidade da Rússia vencer, conquistar o território da Ucrânia? As movimentações todas das consequências disso são muito grandes. Desde a expansão da OTAN, a aliança militar do Ocidente, da Europa, até uma série de outras discussões complexas e profundas, né? Ajuda financeira, armamento. Então, este conflito da Rússia com a Ucrânia não é um conflito qualquer, é um conflito grande, que vai entrar no seu segundo ano, que a Rússia está preparada para ficar nele o quanto for necessário até conquistar o seu objetivo. E o grande receio e a grande preocupação é onde ele termina. Quem disse que o próximo não são os bálticos, ou mesmo os escandinavos, ou a Polônia, ou assim por diante, o resto da Europa? E qual vai ser a resposta da Europa? Qual a resposta da OTAN, dos Estados Unidos? Então, nós temos aqui uma crise regional de escala e proporção enorme, né? Com a Rússia, um país, das maiores potências do mundo, tentando conquistar o maior território da Europa. O segundo fronte, ele também já existe e ele está acontecendo no Oriente Médio, que já é conhecido pela sua instabilidade, pelos seus problemas, por tudo que nós assistimos no pós-Guerra Fria, que eu falei que foi um momento de paz em escala existencial, né, maior, mas nós tivemos toda a ameaça terrorista que veio do Oriente Médio.
duas guerras, a guerra do Iraque, do Afeganistão, uma série de movimentos extremistas, uma série de problemas que surgiram dali. E de repente parecia que o Oriente Médio estava caminhando para alguma coisa mais equilibrada, mais calma, e aí sim vem o ataque do Hamas, financiados e talvez, certamente, autorizados pelo Irã. E não termina só na brutalidade e na consequência da guerra do Hamas com Israel, mas a gente ganha uma outra escala com o eixo da resistência aparecendo e consolidado no Oriente Médio, dominado e controlado pelo Irã, com as suas milícias dentro do Iraque, dentro da Síria, o Hezbollah no Líbano, o apoio, o financiamento e uso do Hamas e outras organizações terroristas palestinas, os Houthis no Iêmen e toda essa confusão que o Irã está alimentando e está causando na região, toda essa instabilidade. E assim, ainda fortalecido com o apoio dos seus parceiros. Quais? Rússia e China. Por exemplo, a ação dos Houthis aqui no Mar Vermelho, né, com o Canal de Suez, o Estreito Bab el-Mandab, tudo isso afeta a China. Mas a China não se contrapôs, não foi lá cobrar para que o Irã fizesse alguma coisa para conter os Houthis, porque ela prefere manter a sua boa relação com o Irã. Ela prefere que isso se mantenha intacto do que colocar o Irã numa situação ruim. Então, aqui nós temos o segundo foco. E óbvio que o terceiro foco é o movimento da China. O grande passo da China, esse ainda não aconteceu, esse ainda não eclodiu, mas a situação não é tranquila. A China ameaça Taiwan, a China, como eu mencionei, tem a maior marinha em número de navios hoje do mundo, a China está gastando muito dinheiro militarmente, ela está construindo uma série de ilhas artificiais no mar do sul da China, ela tem disputas territoriais com quase todos os países vizinhos aqui, causadas pelo seu projeto de expansão de poder, o seu projeto hegemônico, ela pressiona, ela ameaça politicamente, ela usa sanções econômicas, ela faz tudo o que ela pode para exercer o seu domínio, a sua hegemonia. Esse sim seria a terceira fronte e a terceiro conflito regional. Então, eu falei para vocês aqui, nós temos um na Europa, um outro no Oriente Médio, que não para de escalar e crescer, é a mesma coisa com o da Europa, e o final, que seria o mais grave e problemático, da China na Ásia. E tudo isso aqui no Oriente Médio pode ficar ainda pior, porque o Irã está em vias de conquistar e ter a sua bomba atômica. Se isso acontecer, o poder de barganha, o posicionamento, a maneira como o Irã vai ser agressivo e arrojado vai ser multiplicada por 1000, né? Se a Rússia se sente tranquila para dar os passos diretos que ela dá, porque ela sabe que ela tem a garantia nuclear, se Coreia do Norte se comporta como se comporta, porque tem a bomba atômica, o Irã como a bomba atômica altera e potencializa essa crise regional numa escala muito maior. Até porque isso vai provocar uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio. Então nós pegaríamos essa região, que é uma das mais instáveis do mundo, e transformaríamos numa região nuclearizada. Isso vai ser bem grave. Ou seja, Pequim, Moscou e Teherã são as novas potências revisionistas que estão desafiando o status quo liderado pelas democracias dos Estados Unidos e seus aliados. Do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito, como Berlim, Roma e Tóquio fizeram lá atrás desafiando o Reino Unido, Londres e as outras democracias. Então, o eixo das ditaduras, China, Rússia e Irã, está se juntando para desafiar as democracias lideradas pelos Estados Unidos e principalmente os europeus. Só que, assim como nos anos 30, esses países, esse eixo das ditaduras, eles não estão e não são completamente alinhados. Então, por exemplo, a Rússia
e a China disputam pela hegemonia na Ásia Central. E, obviamente, que se elas não tiverem obstáculo, né, a barreira ou o inimigo, a rivalidade com os Estados Unidos, ou com o Ocidente, ou com as democracias, é muito provável que eles vão brigar entre si pelo controle dessa região. Claro que isso talvez não aconteça, porque o inimigo do outro lado vai continuar sendo um obstáculo. Os Estados Unidos ou a Aliança das Democracias vai continuar impedindo. Mas se isso acontecesse, se eles vencessem, provavelmente eles iriam brigar entre si. E a gente pode enxergar a mesma coisa acontecendo hoje no Oriente Médio. Até que ponto a China, por exemplo, vai permitir ou vai achar normal ou aceitável que o Irã feche o Estreito de Hormuz, né? Ações do Irã podem incomodar a China e a Rússia também. Em alguns momentos eles estão alinhados, em outros não. Se não existirem os inimigos comuns, talvez as brigas entre esses três neste teatro do Oriente Médio, como aqui na Ásia Central, acirrem e criem divisões entre eles. Mas, por enquanto, o que nós estamos assistindo não é nada disso. Ao contrário, é um oposto. Esse eixo das ditaduras, a aliança, a proximidade, a parceria só tem aumentado. Na verdade, a gente pode até entender que a Rússia deu o primeiro passo para invadir a Ucrânia porque ela recebeu um sinal verde da China. E muitas vezes foi dito pelos dois países que eles têm uma parceria estratégica inabalável, sem limites. Não é tão sem limites, porque a China ainda não entrou na guerra direto para ajudar a Rússia, mas a venda de armas, a ajuda econômica, compra de energia, assim, a China está ajudando a Rússia a burlar parte das sanções que o Ocidente impôs à Rússia, parcerias estratégicas, exercícios militares em lugares importantes do mundo. Essa proximidade ela não termina só com a China e a Rússia, mas ao contrário, outras alianças, outras parcerias estão sendo criadas dali. Então a Rússia se aproximando muito de Teherã, isso já acontecia com o programa nuclear iraniano, mas agora o Irã produzindo e vendendo drones para a Rússia, que são de extrema importância na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia também foi encontrar uma outra parceria com a Coreia do Norte, que a gente poderia chamar de um irmão menor aí nesse eixo das ditaduras, com troca de tecnologias com a Rússia e venda de armamentos. A Península Coreana tem os maiores estoques de armas e, com a guerra da Ucrânia, os estoques pelo mundo de armas foram abalados e parte dessas armas estão sendo transferidas agora para a Rússia via Coreia do Norte. Então, você tem outras relações maiores se consolidando. A mesma coisa a gente pode dizer da China com o Irã. Hoje, 90% de todo o petróleo que o Irã vende vai para a China e 10% de tudo que a China importa de petróleo, 10% de tudo que ela compra vem do Irã. Essa é uma parceria muito sólida. A própria negociação, mediação que a China fez para que o Irã restabelecesse relações diplomáticas com a Arábia Saudita, a China envolvida nisso, né, usando o seu poder de barganha econômico para aproximar o Irã da Arábia Saudita e resolver um problema para o Irã, um inimigo a menos talvez, né, pelo menos congelado esse problema por enquanto. Então, esses países todos eles estão mais unidos, mais dependentes e mais parceiros. E um sinal de que essas parcerias estão se fortalecendo é quando a gente começa a ver essa aliança, né, ou esses movimentos saírem só do campo da ajuda financeira, militar, venda de armas, mas elas entrando no campo da política, que requerem alguma coordenação ativa, né? Então, quando a China e a Rússia vão lá e vetam resoluções que vão condenar o Hamas ou que dificultam politicamente
a vida dos aliados do Irã, eles agiram para proteger o Irã. É importante ficar claro uma coisa: nenhuma dessas ações elas foram necessariamente combinadas, né? Cada um está agindo, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, cada um deles está agindo em busca dos seus interesses. Mas, como eu citei do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os interesses são similares, porque todos eles são revisionistas, todos eles são autocráticos, todos eles também estão se beneficiando daquela interdependência do sistema de, quando acontece uma coisa, exacerba o problema em outra região e faz outro tirar vantagem. Então, claramente, o movimento da Rússia facilitou o Irã achar que ele poderia ser mais ousado. E isso facilita a China também se movimentar de uma forma mais agressiva e assim por diante. Nós, inclusive, temos um exemplo aqui na nossa região, aqui perto, a Venezuela. Essa desordem que está tomando conta do mundo, essa normalização da ideia de você usar a força, fez a Venezuela, de repente, ameaçar que ela iria invadir a Guiana. E um outro elemento que nós vimos acontecer na Segunda Guerra Mundial, né, no desenrolar, na escalada até ela se tornar uma guerra mundial, foi a questão da divisão do mundo em blocos. A Venezuela, além de estar tirando vantagem dessa desordem, ela também está começando a escolher um lado. Ela também está percebendo que, com os problemas que ela tem com os Estados Unidos, por ela ser uma ditadura, por ela também querer ser revisionista, querer uma nova ordem, é mais fácil que ela escolha o lado do eixo das ditaduras. Então, percebam como esses elementos, esses fatores que eu citei das características do cenário da Segunda Guerra Mundial, eles estão replicados aqui nos dias de hoje. Continuando com as comparações do que aconteceu em 1930, por enquanto, Putin e o Ayatollah Khamenei, eles não conquistaram a quantidade de territórios que a Alemanha, enfim, a Itália e Japão tinham conquistado. Só para vocês terem uma ideia, né? O Putin, ele pegou um pedaço aqui da Ucrânia. A Alemanha, ela estava desde aqui até aqui, assim, um grande território. E o Irã, hoje, tá bom, a gente podemos olhar no passado, né? O Império Persa já conquistou tudo isso daqui. Hoje o Irã, ele não controla todos esses territórios. Ele tem as suas milícias, as suas organizações terroristas, os seus proxies espalhados, né, em lugares estratégicos, mas ele não chegou ainda nesse estágio de dominar grandes espaços de terra. Isso ainda não aconteceu, isso não significa que não vá acontecer. E na Ásia, quando a gente vai para a Ásia Oriental, ela ainda está em paz, né? Assim, tem a coerção, tem as pressões, mas nós não tivemos o uso da força para conquistar. Claro que a parte mais importante é a discussão sobre Taiwan. O que a China vai fazer? A China vai fazer um bloqueio naval? A China vai fazer uma invasão, uma anexação à força? Se isso acontecer, os Estados Unidos vai vir proteger Taiwan e, se esse for o cenário, nós vamos ter o confronto das duas maiores potências militares do mundo, colocadas uma contra a outra. Assim, tudo que nós já estamos assistindo até hoje, com a guerra da Ucrânia ou com Gaza, vai ser pequeno perto das consequências de uma guerra entre China e Estados Unidos por Taiwan. Estou falando de comércio, estou falando de rotas, navegação marítima, estou falando de preço de combustíveis,
eu estou falando de armamento, mortes, enfim, todas as coisas que nós já estamos assistindo, os dois conflitos regionais, eles vão ser muito pequenos perto da escala e da proporção disso daqui. E aí aqueles outros fatores que eu já citei, como por exemplo a polarização, a divisão do mundo em blocos e grupos, ele vai ser potencializado. Você vai vai ser muito mais difícil para você não tomar um lado. Porque um conflito dessa proporção, com dois países desse tamanho, somado aos outros, vai puxar, sugar todo mundo para dentro. E aí os países vão ter que escolher lado. E quanto mais países escolherem um lado, mais você vai forçar os outros a também terem que se posicionar. E mais os três conflitos regionais vão se interligando e vão se tornando um grande, único conflito mundial. Bom, eu expliquei para vocês até agora a movimentação, o posicionamento do eixo das ditaduras, como que as coisas estão caminhando do lado deles. A pergunta que nós temos que fazer é, e o outro lado? E a aliança das democracias? E o outro bloco? Será que ele está preparado para lidar com essa realidade? Quando a gente olha a guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, a escalada de outros atritos no Oriente Médio como um todo, os Estados Unidos não estão diretamente envolvidos nessa guerra. Eles não estão travando uma guerra, não estão com soldados lá lutando. E mesmo assim, eles estão precisando apoiar esses dois frontes, a Ucrânia e Israel. Isso está consumindo munição, artilharia, defesas aéreas. Tudo isso está atrapalhando a capacidade dos americanos de ter sustentação para lutar uma guerra maior. Imagina se ele tiver que entrar na guerra e lutar mesmo com alguém, ele está gastando os seus estoques de armas com essa situação. Por exemplo, os mísseis Tomahawk, que estão sendo usados para atacar os Houthis no Iêmen, eles são de extrema importância numa guerra contra a China. Essa situação ela está superestendendo, está esticando os americanos e colocando eles numa encruzilhada, aonde que a capacidade militar, industrial americana talvez não esteja preparada para lidar com múltiplos confrontos ao mesmo tempo. E aí, até os anos de 2010, a doutrina militar americana era estar preparado para enfrentar duas grandes ameaças, duas grandes guerras simultaneamente. Essa doutrina foi alterada porque se entendeu que a única grande ameaça que existia no mundo real era a China. Então, os Estados Unidos direcionou, o Pentágono redesenhou as suas forças para lutar uma grande guerra. O problema é que ninguém imaginava que fossem ressurgir ou outras forças regionais tivessem a ousadia e partissem para o ataque, como Rússia, Irã e até outros países menores, né? Estão se movimentando desde Coreia do Norte ou até Venezuela. Quando os Estados Unidos têm que lidar então com todos esses problemas ao mesmo tempo, ele começa a ficar desgastado e talvez ele não tenha capacidade para fazer isso. Para ele conseguir fazer isso, ele vai precisar da ajuda dos seus aliados. E óbvio que os outros países, né, tanto a Rússia quanto o Irã, perceberam essa escolha, essa movimentação estratégica americana de direcionar os seus recursos e esforços para lidar com um país. E resolveram tirar vantagem dessa situação. Perceberam que não tinham outros aliados americanos substituindo ou tomando a frente desses problemas. E resolveram agir em seus interesses próprios, tentando tirar vantagem dessa situação para ganhar terreno. E tudo isso vai sobrecarregando os americanos. A saída são os aliados, mas os aliados também não estão correspondendo na mesma medida.
porque eles não estão preparados, não acreditavam que coisas assim pudessem acontecer, estão com uma mentalidade, uma visão do que está acontecendo no mundo diferente do que realmente está acontecendo. Nós ainda temos o problema político, a divisão interna dentro das democracias, nós temos o período eleitoral que você vai ter que justificar para a população americana que você vai financiar, gastar dinheiro com dois aliados em duas guerras diferentes, que não são guerras diretas que estão afetando os Estados Unidos. É uma visão muito estratégica, de grande escala, que precisa ser percebida por eleitores que estão preocupados com as suas questões diárias. Todos esses desafios vão colocando a aliança das democracias numa situação vulnerável e fragilizada para enfrentar tamanho número de problemas. Vocês devem estar pensando, bom, mas os Estados Unidos então estava preparado, Rock, em 1941 para uma guerra global? E não estava. Mas a realidade, o contexto era diferente. A base industrial que os americanos tinham na Segunda Guerra e na Guerra Fria, que possibilitou que eles vencessem esses dois conflitos, ela não existe mais da mesma maneira, por uma série de fatores. Um deles é a transformação da globalização, o comércio internacional, o nível de trocas, a economia do mundo mudou e a globalização abriu espaço para que a indústria mudasse de lugar, né? A gente sabe que hoje a grande fábrica do mundo, por exemplo, é a China. Isso aconteceu pela questão da vantagem competitiva, mão de obra barata, e foi do interesse dos americanos e foi um movimento natural dessa nova etapa da economia mundial. Isso afetou e alterou a estrutura industrial americana e a capacidade de escalar rapidamente e de mobilizar todos os recursos da nação para se tornar uma grande potência produtora de armamento e ter os meios, as ferramentas, os equipamentos para vencer essas guerras, né, esses confrontos. Hoje isso não acontece. Além disso, você tem uma falta de investimento que, por a gente ter saído daquele período de Guerra Fria, de Segunda Guerra Mundial, que eu citei no começo do vídeo aqui, falando sobre um período de paz, você tem uma mudança de mentalidade, uma mudança de política, uma mudança de existência, de agenda, de necessidade dos eleitores. O foco não era mais grandes guerras. O foco era você gastar dinheiro com outras coisas. Então, um investimento menor em defesa foi ocupando ou foi direcionando o orçamento dos Estados Unidos e de outros países, dos seus aliados, para outras áreas. Tudo isso coloca os americanos numa situação difícil de replicar o cenário que existia na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. O Biden tem investido nisso, outros presidentes americanos eventualmente vão continuar investindo mais, mas a mesma capacidade que existia antes, ela não existe mais. O próprio Pentágono diz que ele tem dificuldades e gargalos importantes de certos materiais, certos equipamentos, para que você escale a produção rapidamente. E essa discussão ela faz parte de uma discussão estratégica de economia global. As cadeias de valor, a ideia do decoupling, do nearshoring, friendshoring, não depender de cadeia produtiva da China. Esse movimento está relacionado com esses passos estratégicos. E eles são um impedimento para os americanos e para os europeus e para os seus aliados no geral. Mas calma, gente, eu estou desenhando um cenário aqui para vocês, né? Estou trazendo exemplos históricos e fazendo amarrações num cenário de como a gente conseguiria enxergar um caminho para uma terceira guerra mundial baseado no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é dado como certo. A gente tem vários outros desdobramentos que podem acontecer diferente. E eu não estou dizendo que vai acontecer do jeito que eu falei aqui nesse vídeo todo. A gente, por exemplo, podemos ter uma situação onde a economia chinesa
colapsa num nível parecido com o que a economia do Japão, quando todo mundo achou que o Japão seria a grande potência, iria comprar os Estados Unidos inteiro, e a estagnação japonesa dura muito tempo. Isso pode acontecer. A China está numa desaceleração econômica muito séria. A gente pode ter um golpe na Rússia e o Putin cai, ou ele pode morrer, e aí a gente não sabe se o próximo líder da Rússia vai seguir com um projeto expansionista na Ucrânia. A própria guerra na Ucrânia pode ficar congelada, num impasse, e ninguém conseguir avançar. E aí a Rússia, então, não ter sucesso e continuar se deteriorando economicamente. O Irã, o Ayatollah, o líder supremo, está doente e está muito idoso, ele pode falecer e a transição pode ter um golpe, uma revolução. Enfim, tem N situações diferentes que podem acontecer e é importante vocês entenderem. Eu estou fazendo um vídeo sobre um cenário, não quer dizer que esse é o único cenário que eu estou dizendo que isso vai acontecer. Tem muitas coisas diferentes que tem que se encaixar e aqui eu citei algumas só para vocês entenderem. Então, nem tudo é certo que teremos a Terceira Guerra Mundial. E tem uma outra discussão ainda, talvez mais difícil e ampla, de tempo, que muita gente me pergunta isso. Quando? É agora? É esse ano? Está começando porque o Hamas atacou Israel? É o começo da Terceira Guerra Mundial? Não. Quando fala de tempo, fica ainda mais difícil da gente conseguir mensurar a duração ou até quando inicia, que ponto que nós estamos dessa história, dessa convergência de conflitos regionais para um conflito mundial. E por fim, eu também não falei de todos os outros países, tem vários países muito importantes. Talvez o mais importante de todos é a Índia. Mas tem outros também bem relevantes, por exemplo, a Turquia, o Paquistão, o próprio Brasil. O que vai acontecer? Qual o posicionamento desses países? Para onde eles vão? Que peso eles têm nessa polarização, nessa divisão do mundo em grupos? Eles vão tomar lado? Eles podem não tomar lado? Se eles tomarem lado, que lado eles vão tomar? Que diferença eles vão fazer? Todas essas respostas vão estar no curso sobre a Terceira Guerra Mundial que eu estou preparando, que vai estar no Rock Academy, como eu mencionei para vocês. E para finalizar, pessoal, lembrem-se, grandes catástrofes, elas parecem absolutamente impensáveis até elas acontecerem. E talvez está na hora da gente começar a considerar e lidar com essas hipóteses de cenário de que realmente nós teremos ou podemos vivenciar uma Terceira Guerra Mundial.